lá. Então, boa noite, tudo bem? Pessoal, deixa eu só admitir os colegas aqui, a colega Kim está entrando em sala, né? Boa noite, doutora, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Retomada dos estudos. Doutores e doutoras, nós falamos até agora que, regra geral, os crimes da lei dos crimes ambientais são crimes comuns. Hoje eu falo da parte especial da lei, tá bom? Então, olha só, lembrando que a culpabilidade do agente tem que ser levada em consideração, né? Artigo 2º da lei. Lembrando que a pessoa física que está estritamente ligada à pessoa jurídica, que toma conhecimento de crime ambiental por parte da pessoa jurídica e nada faz, ou seja, no caso de omissão, ela também responderá. Lembrando que nos moldes do artigo 3º, tá, doutoras? Estou fazendo uma revisão. Lembrando que nos moldes do artigo 3º, a pessoa jurídica ela pode cometer crimes ambientais, inclusive vai responder pela sanção administrativa, civil e penal, que é a tríplice penalização. Lembrando que o artigo 4º trata da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Lembrando que essa desconsideração ela é temporária. Eu desconsidero, alcanço o patrimônio, reparo o dano e a pessoa jurídica tem sua vida normal. Já a liquidação forçada, deixa eu admitir a colega que está chegando, já a pena de liquidação forçada é diferente, né, doutoras? Lembrando que a liquidação forçada ela será aplicada quando, atenção, a liquidação forçada do artigo 24 será aplicada quando a pessoa jurídica for constituída preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime ambiental. E todo o seu patrimônio será perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Professor, por que não Fundo Nacional do Meio Ambiente para a Proteção Ambiental? Porque estamos falando, tá, Gisela, colega Kim, colega Elisiane, estamos falando de crime ambiental. Por isso, o patrimônio será perdido em prol do Fundo Penitenciário Nacional. Lembrando que a liquidação forçada é uma pena de morte, né? Entre aspas, a pessoa jurídica ela deixa de existir. Então, olha só, comentei artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, o artigo 6º da lei, estou revisando a parte geral, tá, doutoras? O artigo 6º diz o seguinte: para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará a gravidade do fato, os antecedentes do infrator, bem como o poderio econômico do infrator no caso de multa, tá? Lembrando aí que o artigo 8º trata das penas, né? Restritivas de direitos, penas privativas de liberdade, interdição temporária de direitos, né? E lá no artigo 10º da lei, quando falamos da interdição temporária de direitos, né? Tem aí uma proibição de contratar com o poder público por um período de até 5 anos no caso de crimes dolosos e 3 anos no caso de crimes culposos. Essa proibição de contratar com o poder público, dele obter benefícios, subsídios, subvenções, é em decorrência do crime. Ainda existe na lei, além do artigo 10º, o artigo 22, tá? O artigo 22, parágrafo 3º, que é uma proibição de contratar com o poder público, tá? Que é aplicada, atenção, que é aplicada específica para a pessoa jurídica, está lá no artigo 22, parágrafo 3º, e essa proibição de contratar com o poder público, que é específica para a pessoa jurídica, não poderá ultrapassar o prazo de 10 anos. E tem também a proibição em decorrência da responsabilidade administrativa, que é o artigo 72, parágrafo 8º, inciso 5, que é a proibição de contratar com o poder público em decorrência da medida restritiva de direitos, responsabilidade administrativa, que está no artigo 72, ela não poderá, né, ela poderá ser de até 3 anos. Então, olha só, comentamos artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 6º, artigo 8º, artigo 10º. O artigo 12, doutores, trata da prestação pecuniária. Lembrando que a prestação pecuniária tem um fim social, né? Vai para a vítima ou instituição pública ou privada com fim social, sendo de no mínimo 1 salário e no máximo 360 salários mínimos. E poderá ser deduzida, né, abatida em eventual, né, ação de reparação, reparação civil, bem como, obviamente, né, doutores, quando for decretado ou declarado por meio de sentença, obrigação de reparar o dano, esse valor que vai para a vítima, que tem um fim social, poderá ser deduzido do montante, tá bom? Está lá, inclusive, no artigo 12
da lei, tá certo? Que o valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil que for condenado o infrator. Tá. O artigo 14 e o artigo 15. O artigo 14 trata das circunstâncias que atenuam a pena. Por exemplo, eu comunico o poder público, eu entro em contato com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, né? Secretaria Municipal e Estadual do Meio Ambiente, eu tomo todas as providências para evitar o dano. São circunstâncias que vão atenuar a pena? Sim. E o artigo 15, tá, doutores, para quem chegou depois, estou comentando a parte geral, vou entrar na parte especial. O artigo 15 são circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam, lá da parte especial. Por exemplo, cometer o crime no período noturno, em domingos ou feriados. Tá bom? Bom, continuando aí, doutores. Lembrando que o artigo 16 da lei trata do benefício, né, que é o sursis. Lembrando que esse artigo 16 ele tem a previsão que nos crimes previstos na lei dos crimes ambientais, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação, né, a pena privativa de liberdade não superior a 3 anos, tá, doutores? Bom, lembrando que o artigo 17 aí fala do laudo de reparação ambiental, né, e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção do meio ambiente, né, quando falamos aí de reparação ambiental. Lembrando que o artigo 18 trata da multa. Essa multa, doutores, é em decorrência do crime. Ela pode ser aumentada em até 3 vezes e vai ser calculada em dias multa, né, com base no Código Penal brasileiro. Quando eu falo com base no Código Penal brasileiro, né, turma, se eu estou falando de lei dos crimes ambientais, tenham em mãos aí a lei. Vai lá no artigo 79 da lei, por favor. Tá? Para quem não está com a lei, eu faço a leitura, mas não tem problema. Vai lá no artigo 79 da lei. O artigo 79 da lei diz o seguinte: aplica-se, né, subsidiariamente, acompanha aí a leitura, doutores. Artigo 79, que eu estou comentando, diz o seguinte: aplicam-se subsidiariamente a esta lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Tá? Então, quando a lei for omissa, eu posso sim aplicar de forma subsidiária o nosso Código Penal e o nosso Código de Processo Penal. Voltando aí para os comentários, né, parando lá no artigo 18, né, doutores? Lembrando que o artigo 19 trata da perícia. A perícia serve para o quê? Vai sempre fixar o montante do prejuízo causado, sempre que possível, porque nem sempre é possível. Para quê? Para a prestação de fianças e cálculo de multa, né, doutores? E lembrando que a perícia que for produzida no inquérito civil ou no juízo civil poderá ser aproveitada no processo penal, obviamente que instaurando-se o contraditório. E a sentença penal condenatória também, sempre que possível, vai fixar o valor mínimo da reparação dos danos causados, né? Tá bom? Turma, lembrando que o artigo 21, 22, 23 e 24 trata da pessoa jurídica, que eu já comentei. O artigo 25 nós já comentamos também, né? Que trata da apreensão do produto dos instrumentos da infração administrativa ou de crime. Quando falamos da responsabilidade administrativa, nós comentamos. Lembrando que os instrumentos, lá no artigo 25, parágrafo 5º, né, utilizados na prática da infração, serão vendidos, garantidos a sua descaracterização. Tá bom? Turma, lembrando que o artigo 27 e o artigo 28 são benefícios, né, da suspensão condicional do processo 27, a transação penal. A transação penal só pode ocorrer desde que tenha havido o quê, doutores? A prévia composição do dano, vai cair na prova, tá? E lembrando, né, que nos modos do artigo 28, que é a declaração de extinção da punibilidade, que é a suspensão do processo, ela só poderá ocorrer depois. Doutores, depois, obviamente, que houver o laudo de constatação da reparação do dano ambiental, salvo impossibilidade de fazer, tá bom? Então, este professor, né, turma, já comentou aí a parte geral da lei, agora eu vou comentar a parte especial. Foi uma retomada dos estudos, tá bom? Turma, vamos lá para a parte especial da lei. Vamos lá. Pessoal, abre o artigo 29 da Lei dos Crimes Ambientais. Por favor, todo mundo acompanhando. Deixa eu acompanhar aqui, deixa eu tentar dividir a tela com os senhores, tá? Lembrando que, infelizmente, em dados momentos, a internet não colabora muito, né? Mas eu vou tentar dividir a tela para ficar mais didático. Vamos lá. Turma, olha aí. Não, deixa eu voltar esse formato aqui, deixa eu aumentar aqui, tá? Turma, acompanha aí com o professor, vamos lá. Olha, deixa eu admitir a colega Mariana. Olha aí, doutores, o artigo 29 da lei. Pessoal, o artigo 29 é a conduta de matar
perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão ou licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Olha a pena, doutores, detenção de 6 meses a 1 ano. Olha aqui no inciso 3. Quem vende, expõe à venda, exporta, adquire, guarda ou tem em cativeiro, utiliza ou transporta ovos, lavra ou espécimes da fauna silvestre. Então, olha aí, doutores, configura o crime guardar, ter em cativeiro, ter em depósito? Sim. Então, espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos, objetos oriundos provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Pessoal, esse artigo 29, por que eu comento? Porque ele ocorre muito na prática, né? Por exemplo, aquele cidadão que cria uma arara, que cria uma cobra, né? Uma sucuri e assim sucessivamente, apesar, né, de não concordarmos muito, mas na prática acontece, tá? Aquele que cria um animal silvestre, assim sucessivamente. Pessoal, o artigo 29, parágrafo 2º, ele admite o perdão judicial. Olha aqui, no caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada, atenção, não considerada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena, tá bom? Então, olha só. Turma, vou comentar agora o artigo 32, né, mas eu vou abrir aqui o dispositivo legal, né, atual, acompanha aí, inclusive considerada como a lei sanção, né, que é a lei 14.064 de 2020. Olha o crime de maus tratos aqui do artigo 32. Cai muito em concurso e na prática vocês vão se deparar com a situação. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domesticados ou domésticos, nativos ou exóticos. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º, doutores, acompanha aí. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existem recursos alternativos. Olha o parágrafo 1º-A, que foi inserido por meio da Lei 14.064 de 2020, que eu acabei de comentar. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Estão vendo aí? Pessoal, e a pena será aumentada de 1/6 até 1/3 se ocorrer a morte do animal. Doutores, então a pena pode ser de 2 a 5 anos de reclusão, tá? Somente para cães ou gatos. Não se esqueçam disso. Vai cair se pega no concurso, tá? O colega está chegando, Ana Laura, só vou admitir a colega aqui. Então, olha só, meninos, deixa eu voltar aqui para comentar esse dispositivo. Turma, seja bem-vinda, doutora Ana Laura, né? Boa noite a todos, né, pessoal? Estou gravando, o pessoal foi chegando. A colega Gisela foi a primeira a chegar, Elisiane, colega Samuel, colega Mariana, colega Ana Laura, Lohana, colega Kim, né? Doutores, esse artigo 32 que trata dos maus tratos, sejam todos bem-vindos, né, doutores? Estou falando da parte especial da lei. Doutores, esse artigo 32 que trata dos maus tratos sofreu alteração por meio da lei sanção, que é a lei 14.064 agora, de 2020. Porém, a pena de reclusão de 2 a 5 anos é aplicável somente para cães ou gatos. Pessoal, no meu humilde ponto de vista, já que o núcleo, já que a conduta da lei, né, que eu acabei de mostrar, é o seguinte: praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados. Doutores, por que aumentar a pena somente para cães ou gatos? Por que não aumentar a pena para os maus tratos? Então, uma crítica que eu faço ao legislador que pecou de maneira severa. Poxa, já que vai aumentar a pena para reclusão de 2 a 5 anos, que essa pena poderia ser aumentada para o crime de maus tratos. Regra geral, não apenas para cães e gatos. É válida a alteração? É. Mas o legislador deixou de aumentar a proteção, né, de forma geral, para o crime de maus tratos. Tá bom? Tranquilos? Pessoal, tem um artigo 34 que eu vou comentar, principalmente para quem vai exercer advocacia, que é o crime de pesca. Pessoal, vamos lá, eu posso até dividir com os senhores. O crime de pesca do artigo 34, vamos continuar aí. Não.
Deixa eu voltar aqui, tá melhor, vamos lá. Olha o artigo 34 aí. Doutores, pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgãos competentes. Essa é a conduta. Olha o inciso 3 aí, ó, do decreto estadual da cota zero. Transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibida. Então, eu tenho que transportar espécies que são provenientes, o pescado, da pesca proibida. Se a pesca não está proibida, se o local não é proibido, se o período não é o período de defesa, por exemplo, período da piracema, né? Então, se a pesca não é proveniente, né, nem o local é proibido, nem a pesca é proibida, e eu estou transportando, é mera infração administrativa em decorrência do decreto da cota zero. Não configura crime. Tá bom? Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Na prática, vocês vão se deparar muito com isso, tá? A colega Marcela está chegando, vamos admitir. Turma, artigo 37, eu vou ler aqui com os senhores, depois eu vou comentar, porque ele é muito cobrado no exame da ordem, bem como em concurso. Vamos lá. Pessoal, olha o artigo 37. Não é crime o abate de animal quando realizado, 1. Em estado de necessidade, para saciar a fome do agente e de sua família, para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Inciso 3 foi vetado, agora eu comento, o legislador errou, cometeu um equívoco, por isso foi vetado. Inciso 4, por ser nocivo animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Então, não é crime o abate de animal quando? Para saciar a fome do agente, né? Ou, obviamente, por estar em estado de necessidade, para proteger pomares, lavouras e rebanhos, e por ser nocivo ao animal. Não configura crime, não é crime. Doutores e doutoras, foi cobrado no exame da ordem, não tem muito tempo, a seguinte questão. Um animal me ataca, né? Vamos colocar um exemplo como um cão, foi o que aconteceu no exame, caiu no exame da ordem na prova de penal. E, para defender a minha integridade física, eu mato esse animal, né? Atenção, configura crime? Doutores, atenção, eu estarei agindo em estado de necessidade ou legítima defesa? Pessoal, lá no exame da ordem caiu essa assertiva e muita gente boa marcou legítima defesa. Pessoal, não é crime o abate do animal quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome ou por ser nocivo ao animal. Atenção, se o animal te atacar, nos modos do artigo 37, não vai configurar crime se você abater esse animal, porque você estará agindo em estado de necessidade. Dá um exemplo, uma onça te atacou, você matou a onça. Turma, atenção, é crime? Não, porque você está agindo em estado de necessidade. Turma, não erra no concurso, muito menos no exame da ordem. Se o animal te ataca, não é legítima defesa. Você estará agindo em estado de necessidade. Caiu essa questão na prova de penal, inclusive, tá? Tá bom, doutores? Tranquilos? Não se esqueçam. Então, se o animal... Inclusive, o próprio legislador cometeu equívoco. Vocês se lembram lá que eu comentei o inciso 3º, que foi vetado? Porque o legislador colocou, não é crime abate animal, em legítima defesa. Pessoal, se o animal te ataca, e você, obviamente, de forma natural, sem ninguém instigá-lo, né? Se ele te ataca e você abater esse animal, você estará agindo em estado de necessidade. Ok, turma? Então, eu estou comentando aí a parte geral. Vamos lá, né, ultrapassando a fase aí, né, dos crimes contra a fauna, vamos passar aí para os crimes contra a flora, tá, doutores? Então, olha só, acompanhe aí o professor. Atenção, artigo 38. Destruir, danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Olha a pena, turma, detenção de 3 anos ou multa, ou ambas as penas de forma cumulativa. Se o crime for culposo, aqui nessa parte dos crimes contra a flora, que tem início no artigo 38, doutores, e vai até o artigo, vou mostrar aqui para vocês, 53, essa parte, obviamente, né, a lei admite as condutas de forma culposa. Então, aí no artigo 38, que é destruir, danificar, né, desmatar, literalmente, se o crime for culposo, a pena será reduzida até a metade. Pessoal,
Artigo 44, quero que vocês lancem um olhar aí comigo. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente sem a prévia autorização. Pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa, tá? Doutores, ainda, né, que eu gostaria de comentar é o artigo 49. Olha que artigo interessante da lei. Acompanha, doutores. Do meu ponto de vista, é muito interessante. É meio que, né, não sei, poderia ser considerado como algo meio surreal. Mas olha só. Destruir, artigo 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar. Olha a conduta aí, doutores. Lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada. Então, se você der um tapa em uma planta de um logradouro público ou de uma propriedade privada alheia, você estará cometendo o crime do artigo 49, porque olha o núcleo aí, olha a conduta, maltratar. Então, olha só, que é uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, ou ambas as penas de forma cumulativa. E no crime culposo, a pena será de 1 a 6 meses ou multa. Tá? E olha aí o artigo 50A, doutores. Vou até ultrapassar o artigo 49, porque ele, do meu ponto de vista, é um pouco absurdo, né? Mas tudo bem, a lei tem essa previsão. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta plantada ou nativa em terras de domínio público ou devoluta, sem autorização do órgão competente. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Tá aí, ó. Crime de desmatamento, né? E o artigo 53, vocês se lembram que eu comentei na parte geral, o artigo 15? São circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam. Por exemplo, ter cometido o crime no final de semana, domingo ou feriado. Olha aqui na parte especial. Artigo 53. Nos crimes previstos nessa seção, a pena é aumentada de 1/6 até 1/3, se o crime for cometido durante a noite, em domingo ou feriado. Eu posso aplicar o artigo 15 da parte geral, depois aplicar de novo, né? O artigo 53, não, né, doutores? Não posso. Aí é a questão da dosimetria da pena, primeira, segunda e terceira fase, né, doutores? Então, eu não posso aplicar aí 2 vezes, né, a mesma causa, digamos, para aumentar a pena, né, que seria cometer o crime durante a noite, em domingo ou feriado, tá? Que são circunstâncias que vão agravar a pena quando não constituem ou qualificam, tá? Turma, olha o artigo, doutores e doutoras, 54 dessa lei. É muito importante, marca aí no seu material. O artigo 54, tá? É o crime de poluição. Vou ler com os senhores e é literalmente o que aconteceu no caso Brumadinho. Causar poluição em qualquer natureza, de qualquer natureza, em níveis tais que resultam ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou destruição da flora. Será uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Porém, se for culposo, será uma detenção de 6 meses a 1 ano, que não é o caso de Brumadinho. E se o crime tornar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação humana, que é o caso, foi o que ocorreu, causar poluição atmosférica, inciso 3, poluição hídrica, dificultar o uso público de praias, lançamento de resíduos, enfim, foi tudo. O que ocorreu na tragédia de Brumadinho é o artigo 54. A pena será de reclusão de 1 a 5 anos. Turma, vamos combinar aqui o artigo 54 com o artigo 58. Olha o artigo 58 aí. Nos crimes dolosos previstos nessa seção, as penas serão aumentadas até o dobro se resultar a morte de outrem. Estão vendo aí? Então, em decorrência do artigo 54, a pena que seria de reclusão de até 5 anos pode ser aplicada em dobro, ou seja, passa a ter uma pena aplicada de até 10 anos de reclusão. Tá bom? Lança o olhar no artigo 54. É literalmente o que aconteceu no caso Brumadinho, que é o crime de poluição, que também nós tratamos lá naquele caso prático. Lembrando que nós já aplicamos um caso prático sobre responsabilidade administrativa e civil, um caso prático sobre crime ambiental, questões sobre responsabilidade administrativa e civil e hoje questões sobre responsabilidade penal. Turma, olha o artigo 60, que na prática ocorre muito, principalmente para quem vai exercer advocacia, tem que estar ligado. Por exemplo, se você presta consultoria jurídica para uma atividade potencialmente poluidora, posto de combustível, olha aí, construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem a licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. Olha a pena, doutores.
detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, ou ambas as penas de forma cumulativa. Então, para quem vai prestar consultoria, muito cuidado, tá? Olha a conduta aí: construir, reformar ou ampliar, instalar ou fazer funcionar, sem a devida, tá, licença ou autorização dos órgãos ambientais. Turma, ultrapassando aí, né, crimes, falando aí dos crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, lembrando que nós estamos tratando da parte especial da lei. Lancem um olhar no artigo 65, que é o crime de pichação, tá bom? Tá? Bem como é muito importante, que eu já comentei, eu vou falar de novo, o artigo 66 e 67, que são crimes próprios, doutores, somente o funcionário público poderá cometer. Olha o artigo 66 aí, vou comentar de novo. Fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Turma, olha outro crime próprio. Regra geral, os crimes são comuns, mas tem essas duas condutas, né? Conceder o funcionário público, só o funcionário público pode cometer esse crime. Conceder o funcionário público licença ou autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizativo do poder público. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Olha aí o parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção, tá? Turma, passando aí, né, comentando essa parte especial, é importante também lançar um olhar aqui no artigo 69A. Acompanha com o professor. Elaborar, inclusive, o advogado pode estar elencado aí no artigo 69A, que no meu ponto de vista é uma pena um tanto quanto pesada, né, severa. Olha aí, pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa do artigo 69A. Elaborar, olha a conduta, doutores, elaborar ou apresentar no licenciamento, concessão florestal ou qualquer outro tipo de procedimento administrativo, estudo, laudo, relatório ambiental total ou parcialmente falso ou enganoso, inclusive por omissão. Pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa. Olha aqui, ó, inclusive falso ou enganoso, tá? No estudo, no laudo, no relatório, no seu parecer, tá? Então, atenção, no procedimento de licenciamento ambiental, qualquer documento falso ou enganoso, inclusive por omissão, poderá estar incluso aí, incorrendo, né, doutores, no crime de reclusão de 3 a 6 anos e multa. E tem a conduta dolosa do artigo 69A, né, culposo, perdão, né, que será a detenção de 1 a 3 anos. Pessoal, lembrando que o artigo 26 dessa lei, ele estabelece que a ação será pública e incondicionada, né? O artigo 79, vou comentar de novo, será aplicado de forma subsidiariamente essa lei, disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. E o artigo 79A trata daquele termo de compromisso para evitar a demolição da obra que nós já comentamos. Então, olha só, doutores, Lei dos Crimes Ambientais, parte especial, né? Eu já comentei a parte geral. Nós também vamos postar um vídeo, além da aula que nós estamos ministrando agora, um vídeo completo sobre a Lei dos Crimes Ambientais, parte geral e parte especial. Doutores, doutora Gisela, doutora Lohana, doutor Samuel, doutora Mariana, doutora Ana Laura, sobre a Lei dos Crimes Ambientais, os senhores têm alguma dúvida? Vamos lá, pessoal, deixa o espaço agora para sanarem dúvidas. Por enquanto não, doutora? Ah, pessoal, lá inclusive, por enquanto não, lá no ambiente virtual já tem questões, tá? Eu postei hoje de novo, mais 5 questões para todo mundo dar uma treinada aí. Samuel, top, gostou da aula? Muito bom, fico feliz, Samuel. Colegas, deixa eu ver aqui o que o pessoal está escrevendo, vamos lá. Sem dúvidas nenhuma, tranquilo. Pessoal, na próxima aula eu falo de EIA-RIMA, tá? Que é o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ao meio ambiente, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Falo de Política Nacional de Recursos Hídricos, gestão de florestas públicas. Então, serão 2 encontros que eu vou tratar de muita coisa, porque são leis breves, são leis muito objetivas, né? Principalmente quando eu falo de EIA-RIMA,
quando eu falo que é o estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ao meio ambiente. Política Nacional do Meio Ambiente eu falo desde o primeiro dia de aula. Então, ainda vou falar de SNUC, de gestão de florestas públicas e de Código Florestal. Lembrando que nós já estamos caminhando, né, aí para a parte final da nossa disciplina. Olha só, o sistema já me avisou aqui que o nosso tempo está acabando. Pessoal, então, olha só, doutores, só um minuto, porque vai ficar pesado o ambiente. Só um instante. Isso, voltamos. Pessoal, sobre a lei dos crimes ambientais, alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Samuel já colocou, já lançou aí top, os colegas já responderam. Então, doutores, lembrando que eu acabei de comentar a parte especial. Lembrando também que esse professor já tem um vídeo completo. Vou postar o vídeo que já está no YouTube, Lei dos Crimes Ambientais, parte geral e parte especial, além da nossa aula de hoje, também será postada. E lembrando que para o segundo momento da nossa aula, eu lancei questões do ambiente virtual. Basta lançar o gabarito, pode responder direto no ambiente ou responder, né, escanear e postar. Turma, alguma dúvida? Ok, tranquilos. Pessoal, não vou ultrapassar essa fase, porque senão fica sem conexão, né? Lembrando que o professor vai falar de EIA-RIMA, de Política Nacional de Recursos Hídricos, Gestão de Florestas Públicas, SNUC, mas assim, falou agora que ia perguntar, tá, falou agora que ia perguntar o quê, doutora? Pode perguntar. Estou aqui para sanar as dúvidas. Ah, tá, das questões. Isso, doutora. Então, olha só, Mariana. São 5 questões, como sempre, né? Só mandar o gabarito. Perfeito. Pode mandar direto lá no ambiente, ou tem colega que gosta de imprimir, responder, escanear e mandar, tá? Mas pode mandar só o gabarito, tá bom? E são questões sobre responsabilidade penal, beleza? Tranquilo, Lohana, Ana Laura, Mariana, Gisela? Tudo ok? Lembrando que o nosso tempo está terminando ali. Se está tudo ok, doutores, este professor está satisfeito com relação à parte especial da Lei dos Crimes Ambientais e deixo aí um momento agora para que possamos dialogar, sanar as dúvidas aqui por meio do nosso grupo de estudos, né? Que é o WhatsApp, bem como no ambiente virtual de aprendizagem que eu estarei online agora, tá bom? Tudo tranquilo? Tudo certo? Então, beleza, doutores, é isso, tá? Eu vou gravar essa aula, vou converter a aula, postar no YouTube e coloco o link lá no ambiente virtual de aprendizagem, tá certo? Boa noite, Gisela, obrigado, Mariana, Ana Laura, Lohana, tá? Lembrando que, além da aula, eu vou postar mais um vídeo sobre lei dos crimes ambientais, tá certo? E tem questões lá no nosso ambiente, tá bom? Tá terminando aqui o nosso tempo. Pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado, tá bom?